A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, acionou o Ministério da Justiça, alegando ameaças recebidas nas redes sociais e no e-mail institucional. Elas ocorrem desde o episódio da viagem de Brasília para São Paulo no avião da Força Aérea Brasileira para um ato na final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, a pasta pediu proteção pessoal e escolta para a ministra enquanto durarem os ataques. Conforme afirma o Ministério, os textos envolvem xingamentos, ameaças à vida, tentativas de intimidação e prática de racismo. Eles foram reunidos em formato de dossiê, contendo os perfis, dias e horas dos envios e postagens para que municiem a investigação e posterior responsabilização dos autores. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, derrubou a decisão da Justiça de São Paulo de remover do ar o show de stand-up perturbador do comediante Léo Lins. O magistrado considera que a ordem judicial paulista implicou em censura prévia, podendo gerar grave insegurança jurídica e violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A decisão havia partido da ministra Gina Correia, que também proibiu o humorista de fazer piadas com qualquer categoria minoritária. Mendonça, por sua vez, diz que, embora tenham sido apontados exemplos de suposta prática ilícita, a decisão não ordenou a exclusão das falas específicas, mas promoveu ampla proibição. Também foi abstrata em relação aos conteúdos proibidos de serem abordados. O ministro ressaltou que a suspensão ocorre sem prejuízo da regular continuidade de eventual inquérito policial ou ação penal em curso. Nesta sexta-feira, o ator Kaique Brito recebeu alta hospitalar. Ele passou 27 dias no hospital após ter sido atropelado no dia 2 de setembro na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Kaique estava no hospital Copador, que divulgou uma nota sobre a liberação do artista. De acordo com a unidade de saúde, as lesões foram corrigidas com sucesso e o paciente prosseguirá com o processo de reabilitação em sua residência. Na última quarta, a polícia descartou a hipótese de que o motorista Dionis Coelho da Silva tenha tido culpa no acidente. Isso porque ele estava abaixo dos 70 km por hora permitidos no trecho, não havia bebido ou usado qualquer substância, conduzia o automóvel com atenção e também parou o carro para prestar socorro. No que depender de Mick Jagger, os filhos dele não devem receber a herança de 500 milhões de dólares, o equivalente a quase 2 bilhões e meio de reais, após o seu falecimento. As declarações foram dadas em entrevista para o jornal Wall Street Journal, que questionou o vocalista dos Rolling Stones se ele pretende vender os direitos de suas músicas. Desta forma, os filhos herdariam o dinheiro e não precisariam lidar com a administração complexa desses direitos, explica o jornal. Mas Mick Jagger declarou que não pretende vender, dando a entender que prefere que o seu dinheiro seja doado para instituições de caridades, abre aspas, para fazer algo de bom pelo mundo, fecha aspas. Para ele, crianças não precisam de 500 milhões de dólares para viver bem. Com 80 anos de idade, o músico é pai de 8 filhos. O escritor Euclides Marinho de Oliveira, que trabalhou por mais de 40 anos na Globo, obteve uma decisão favorável na Justiça contra a emissora no Rio de Janeiro. A 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região determinou que a Globo deve pagar a Marinho um total de 3,5 milhões, reconhecendo o vínculo empregatício durante todo o período de 1978 a 2020, incluindo um aviso prévio de 90 dias, férias vencidas, 13º salários, FGTS de 8%, uma indenização de 40%, além de honorários sucumbenciais de 10%. Em caso de descumprimento, a pena é de multa diária. Euclides Marinho foi autor de obras como Andando nas Nuvens, As Cariocas e Felizes para Sempre. Apesar da decisão favorável a ele, a Globo ainda possui a opção de recorrer da sentença. Um rebanho de ovelhas da cidade de Almirós, na Grécia, buscou refúgio em uma estufa durante as inundações provocadas pela tempestade Daniel e devorou cerca de 100 quilos de folhas verdes que encontraram lá.
O problema, porém, é que as folhas não eram grama, mas sim maconha. No país, a plantação de cannabis é permitida para fins medicinais. Ao portal The Newspaper, o produtor Yannis disse ter perdido toda a plantação com o calor, inundações e, por fim, o inusitado rebanho de ovelhas. De acordo com ele, após consumir as plantas, as ovelhas passaram a saltar mais alto que as cabras. Preocupado com o prejuízo, ele declarou que não sabe se conseguirá alguma compensação do governo. Ele afirma que sua fazenda é a maior produtora de cannabis em estufa na Europa Centro-Oriental. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram por unanimidade rejeitar o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tentava reverter a decisão que tornou o ex-chefe do Executivo inelegível por 8 anos. A análise, que aconteceu em plenário virtual, foi concluída nesta quinta-feira. No julgamento do recurso, prevaleceu o voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves, que decidiu contra o pedido do ex-presidente. Acompanharam o posicionamento a ministra Carmen Lúcia e os ministros Nunes Marques, André Ramos Tavares, Alexandre de Moraes, Floriano de Azevedo Marques e Raul Araújo. O recurso da defesa de Bolsonaro foi apresentado ao TSE em agosto deste ano, após a Corte publicar o acórdão da decisão que tornou o político inelegível. O ex-presidente foi condenado no último dia 30 de junho. O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou nesta quinta-feira uma nota de esclarecimento em seu perfil na rede social X, antigo Twitter, sobre 2 livros que abordam a vida dele. De acordo com o líder, vários pontos das obras de Jair Bolsonaro, A História Jamais Contada, de Marcel Pacheco, e A Verdade Nunca Revelada, da agência AB, não condizem com a verdade dos fatos. Bolsonaro também declarou na postagem que não houve participação dele na elaboração das obras e nem pedidos de divulgação. Por fim, o ex-chefe do Executivo afirmou que, caso um dia decida lançar um livro, fará a divulgação antes em suas mídias sociais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que concede a aposentadoria à ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal. O documento foi publicado na edição desta sexta-feira no Diário Oficial da União, mas só terá efeito a partir deste sábado. Weber, que completa 75 anos no próximo dia 2 de outubro, deixa a Suprema Corte por atingir a idade limite para ocupar o cargo de ministra do STF. A ministra fez seu discurso de despedida na última quarta, quando também deixou o cargo de presidente do STF, sucedida por Luiz Roberto Barroso, que tomou posse nesta quinta. A magistrada assumiu a cadeira de integrante da Suprema Corte em dezembro de 2011. Indicada pela ex-presidente Dilma Rousseff, ela substituiu a ex-ministra Ellen Gracier. Antes do STF, Weber era integrante do Tribunal Superior do Trabalho. O ministro Luiz Roberto Barroso assumiu nesta quinta-feira a presidência do Supremo Tribunal Federal com um discurso que indicou as diretrizes que devem nortear sua ação na Corte nos próximos 2 anos. Em uma fala dividida em 3 partes, o ministro afirmou que o Supremo deve ter, abre aspas, autocontenção e diálogo com os poderes e a sociedade, o que pretende intensificar. A posse de Barroso foi acompanhada também pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A cerimônia foi realizada em um momento de forte tensão entre os poderes legislativo e judiciário. Barroso também ressaltou que numa democracia não há poderes hegemônicos garantindo a independência de cada um.